cadeia e teia alimentar. Esse texto que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tá todo disponível. Eu disponibilizei no Google Classroom, na sala de vocês, para vocês copiarem no caderno. Como é um resumo, é bom ter no caderno que vocês podem voltar e olhar para consultar. Inclusive, enquanto vocês estiverem a prova, vocês podem voltar e dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre cadeia alimentar e teia alimentar. A gente vai começar conversando sobre níveis tróficos. Eu vou ler com vocês e fazer algumas explicações, tá bom? Então, vamos lá. Existem 3 níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, vamos começar falando sobre os produtores. Os produtores são organismos autotróficos. O que quer dizer autotróficos, gente? Auto, ou seja, faz sozinho. Ou seja, autotrófico quer dizer que produz o seu próprio alimento. Então, vamos de novo. Produtores são os organismos autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, como as plantas e as algas. Então, produtores são as plantas e as algas. Lembra, a partir da fotossíntese, eles produzem o próprio alimento. Todos os produtores realizam o processo de fotossíntese. Tudo bem? Então, nós temos também os consumidores. Eles são seres heterotróficos. O que quer dizer heterotróficos? Que eles não produzem o próprio alimento, eles não conseguem fazer fotossíntese. Isso quer dizer que eles precisam se alimentar, eles precisam comer alguma coisa. As plantas não comem, certo? Porque elas produzem o próprio alimento. Mas os consumidores precisam comer. Então, vamos lá. Existem os consumidores primários, se alimentam de plantas, ou seja, eles são herbívoros. Os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários, ou seja, são carnívoros. Os consumidores terciários, que se alimentam dos secundários, os quaternários, que se alimentam dos terciários e assim por diante. Então, eu abri aqui para vocês, para eu fazer uma imagenzinha para vocês. Eu tenho uma plantinha. Como é o nome do nível trófico da plantinha? Produtor, não é P de planta, é P de produtor, tá bom? Então, eles são os produtores. Depois, nós temos a zebra, Z de zebra. Ela come a plantinha. Então, ela é consumidor primário, porque ela é a primeira consumidora, não tem nenhum consumidor antes dela. Então, consumidor primário. Aí, eu vou ter, por exemplo, o leão. O leão come a zebra, que come planta. Então, esse aqui é o consumidor secundário, 2 de secundário, 1 de primário. Se esse é o 1, esse é o 2, o próximo vai ser qual consumidor, gente? O terceiro. Quem pode matar o leão? O homem, pode ser, por exemplo. Então, esse aqui é o consumidor primário. Então, uma cadeia alimentar é quem se alimenta de quem? Quem serve de alimento para quem? E existem níveis. Então, eu tenho o nível trófico produtor, eu tenho o nível trófico consumidor primário, eu tenho o nível consumidor secundário, consumidor terciário, e aí depois, lá no texto, a gente vai ler sobre os decompositores. Decompositores são somente bactérias e fungos. Eles ficam na natureza e eles servem para quebrar o que já morreu, o que sobrou. Então, por exemplo, a zebra se alimentou da planta. Tudo que sobrou dessa planta que a zebra não comeu, os decompositores vão lá e vão quebrar e vão devolver para a terra, para a natureza. Aí o leão comeu a zebra, se alimentou da zebra, porque sexto ano tem uma imaginação fértil com a palavra comeu, né? Leão se alimentou da zebra. Tudo que sobrou dessa zebra, os decompositores, bactérias e fungos, vão quebrar e vão devolver para a natureza. O homem foi lá e matou o leão. Tudo que sobrou dos restos mortais desse leão, as bactérias e os fungos, que são decompositores, vão quebrar e vão devolver para a natureza. Vamos ler aqui então. Decompositores. Nesse grupo, temos os fungos e as bactérias, como eu falei lá para vocês, que agem em todos os organismos da teia e cadeia alimentar. Esse nível é importante porque, ao realizar a decomposição, devolve ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados. Então, foi como eu falei para vocês. Tudo que sobra, eles quebram e devolvem para a natureza. E aí, as plantas podem usar esses nutrientes para crescer,
a terra vai ficar adubada e assim por diante. Se não existissem os decompositores, já pensou o que aconteceria? A zebra morre lá, né? Aí tá lá a zebra. O leão comeu e deixou os ossos da zebra lá na natureza. E aí esse osso, se não tem ninguém para decompor, se não tem ninguém, nenhuma bactéria, nenhum fungo, se não existisse, esse osso ia ficar lá para eternidade. Nunca mais esse osso ia sumir, porque ninguém ia comer. Ele não ia se decompor, ele não ia voltar para a natureza, ele não ia, entre aspas, desaparecer. Então pensa, nós teríamos os ossos dos dinossauros ainda aqui. Seria terrível, não teria mais espaço pra gente, só ia ter espaço para lixo, para restos de coisas. Então, os decompositores, os fungos e as bactérias, eles são muito, muito, muito importantes. Porque sem eles, nós não teríamos nem onde estar, porque estaria tudo tomado de lixo e de restos de animais e de tudo mais. Então aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. As cadeias alimentares, elas mostram quem se alimenta de quem. Então, essa setinha que está entre os níveis tróficos, ela tem uma tradução. Essa setinha tem uma tradução, ela não quer dizer só setinha. Então, essa setinha a gente vai ler da seguinte forma: serve de alimento para, igual tá aqui. Então, ó, essa setinha, ela tem que estar sempre olhando pro lado certo, pro lado específico. Ela não pode olhar para cá, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, planta serve de alimento para barata, barata serve de alimento para o sapo, e o sapo serve de alimento para o gavião. Se eu coloco a setinha para cá, vamos supor que eu peço para vocês: façam uma cadeia alimentar e coloque as setas. Aí você vai colocar assim, vamos supor. Aí você coloca assim, ó, as setinhas todas olhando para cá. Olha o que você está dizendo nesse caso. O gavião serve de alimento para o sapo, ou seja, sapo come gavião. O sapo serve de alimento para a barata, ou seja, a barata come o sapo. E a barata serve de alimento para a planta, ou seja, a planta que come a barata. Tá certo isso? Planta come barata? Não, né? Por isso que a setinha, nesse caso aqui, está do lado errado. Aqui é a setinha do lado certo, porque a setinha quer dizer serve de alimento para. Então, nós temos planta serve de alimento para a barata. A barata serve de alimento para o sapo. E o sapo serve de alimento para o gavião. Então, vamos montar uma cadeia alimentar aqui? Então, eu tenho a planta que serve de alimento para a barata serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para o gavião. Peguei esse exemplo aqui, a imagem não está muito boa, mas vai servir para o objetivo. Então vamos lá? Quem aqui é o produtor dessa cadeia? Aqui nós temos milho, nós temos o rato, nós temos a cobra, nós temos o gavião e nós temos o gavião morto. Ou seja, provavelmente está mostrando os decompositores. Então, eu tenho milho, rato, cobra, gavião, certo? Quem são os produtores? Ou quem é o produtor aqui? O milho, porque o milho é a única planta. Produtor só pode ser um vegetal. Ele é o único que faz fotossíntese e produz o próprio alimento. Aqui nós temos, ó, consumidor primário, porque o morto não vai comer o milho, né? Consumidor secundário, consumidor terciário. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos colocar as setinhas, então? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, decompositor, que tá morto. Então, quem se alimenta de quem, certo? O que a setinha quer dizer mesmo? Serve de alimento para. Serve de alimento para. Quem serve de alimento para quem aqui? Milho serve de alimento para o rato.
Se eu coloco a setinha para lá, eu vou estar dizendo, não vou estar dizendo que o rato comeu o milho, eu vou estar dizendo que o milho comeu o rato. Milho come rato? Não. Então, a setinha tem que ser serve de alimento para. Então, milho serve de alimento para o rato. Rato serve de alimento para a cobra. Cobra serve de alimento para o gavião. E o gavião vai servir de alimento para os decompositores assim que ele estiver morto. Então, eu tenho a teia alimentar. A teia alimentar parece muito mais complicada que a cadeia alimentar, mas na verdade, elas só são muitas cadeias alimentares juntas, interligadas. Está escrito aqui. Então, na verdade, a teia alimentar é muito simples, só são várias cadeias alimentares juntas. Se vocês já entenderam o que é uma cadeia alimentar, a teia alimentar é a mesma coisa. Só que ela é muito mais natural, assim, ela é muito mais fácil de ser encontrada na natureza, porque na natureza não existem cadeias alimentares soltas. Então, lá naquele exemplo que eu dei da zebra e do leão, em uma região não vai existir só zebra e leão de animais, e mais nenhum animal. O leão não se alimenta só de zebras, ele se alimenta de outros herbívoros também. Neste exemplo aqui, o ratinho, rato não come só milho, ele come outras coisas. Tem gente que vai dizer que ele come queijo também, né? Mas ele também come outras coisas. Ele come outros grãos. Ele tem uma alimentação variada. Os passarinhos também. Passarinho come minhoca, mas também come milho e come fruta. E assim por diante. Então, neste caso aqui nós temos, quem é o produtor? Somente o milho, porque não tem mais nenhuma planta. Produtor, somente plantas ou algas, ou seja, quem faz fotossíntese. Então, aqui é o produtor. Consumidor primário é quem se alimenta desse produtor. Então, só vai ser consumidor primário o rato e o caracol. Então, esses dois são consumidores primários, porque eles comem, ó, serve de alimento para, serve de alimento para. Aqui, ó, também é consumidor primário, porque ele se alimenta do milho, então consumidor primário. Então, nós temos 3 consumidores que se alimentam do milho. Eu tenho aqui também que este ser humano se alimenta do milho e o passarinho também serve de alimento para este ser humano. Essa pessoa aqui da roça come passarinho, é a vida. Então, ó, aqui, esse homem está sendo consumidor primário, porque ele está se alimentando do milho, que é o produtor. Mas ele também está sendo consumidor secundário, porque ele está se alimentando do passarinho, que é consumidor primário. Ah, professor, então um só nível trófico, uma só pessoa, um só animal. Ele pode ser consumidor primário e consumidor secundário numa teia alimentar? Pode sim. Porque o homem não se alimenta só de milho, ele não come só milho a vida inteira. Ele come outras coisas. Neste caso aqui, a cobra, ó, ela se alimenta do pássaro, mas ela também come rato. Então, a cobra se alimenta desses dois outros animais. Então, ó, serve de alimento para a cobra. Certo? Tudo bem? Isso é uma teia alimentar. Várias cadeias alimentares juntas, porque os animais e os seres humanos, que também somos animais, não têm só um tipo de alimentação, se alimentam de várias coisas, uma variedade de coisas. Por que a teia alimentar representa melhor um ecossistema? Gente, foi o que eu disse na imagem anterior, na página 3. A teia alimentar é mais fácil de ser encontrada porque ela representa muito melhor o ecossistema. Porque em um ambiente natural, na natureza, não existe só um tipo de animal numa região, a não ser que seja artificial, ou seja, foi o homem que fez. O homem foi lá, criou um zoológico e colocou o leão dentro dessa gaiola. E aí começou a alimentar ele só com carne de ovelha, só com ovelha. Então esse leão aqui come só ovelha, ou esse leão aqui come só zebra. Mas na natureza não é assim. Na natureza tem ovelha, tem zebra, tem antílope, tem vários outros animais que se alimentam de planta e que o leão caça todos eles. E se alimenta de todos eles. Então, a alimentação é variada. Como na natureza a alimentação é variada, logo é muito mais fácil e melhor de encontrar uma teia alimentar na natureza do que uma cadeia alimentar solta. Vou ler aqui para vocês. A teia representa melhor
um ecossistema, ou seja, um ambiente natural, porque mostra as diversas relações que podem existir. Na natureza, não existe uma cadeia alimentar isolada, pois os seres vivos têm uma alimentação variada. E o que é a energia? Que é passada de um ser vivo para o outro. Vamos ler aqui. A energia do sol participa da produção de alimento das plantas. Parte dessa energia a planta usa para viver. Quando um animal vem e come esse vegetal, somente o que sobrou dessa energia é que passa para ele, e assim por diante. Então, a gente diz que numa cadeia alimentar, a energia vai passando de um para o outro. Qual a energia? Aquela energia do sol, a energia luminosa, a energia do alimento, a energia presente no alimento. Então, eu tenho aqui a planta, certo? Essa planta fez fotossíntese, então ela pegou a energia do sol e produziu o próprio alimento. Aí essa planta estava aqui vivendo a vida dela, veio esta barata e se alimentou dela, ou seja, a planta serviu de alimento para a barata. Quando essa planta fez o alimento dela, produziu o alimento dela a partir da energia do sol, parte desse alimento ela usou para crescer, senão a planta ainda seria um cotoquinho. Ela usou para crescer. Aí, quando a barata veio e comeu, parte da energia do sol estava aqui, nessa planta. Só que parte ela já tinha usado para crescer. Então, vamos supor que esse tanto aqui era a quantidade de energia que essa planta tinha. Aí, ela foi vivendo, crescendo e usou esse tantinho aqui. Então, só isso aqui que sobrou é que vai passar aqui para a barata. Quando a barata for se alimentar dessa planta, só essa parte aqui que sobrou de energia é que vai passar para a barata. Aí, quando o sapo foi se alimentar da barata, a barata tinha usado esse tanto aqui para ela crescer, senão aí ia ser uma barata filhote para sempre. E aí o sapo pegou só esse tanto de energia, porque o restante a barata já tinha usado. Então só o que sobrou é que o sapo pegou. Quando o sapo se alimentou dessa barata e de várias outras baratas, ele usou esse tanto aqui de energia para crescer e virar um sapo grande. E só essa partezinha aqui que sobrou é que o gavião conseguiu usar para ele. Era a energia do sol presente nesse sapo aqui. Porque um pouco de energia já tinha se perdido aqui, um pouco tinha se perdido aqui, um pouco tinha se perdido aqui, só sobrou isso aqui para ele. Que eu acho que é menor ainda, né? Um tanto assim só que sobrou. Então, o gavião ele vai ter que comer muitos sapos para conseguir preencher a barrinha dele toda. O sapo vai precisar comer muitas baratas ou muitas coisas para conseguir preencher a barrinha dele toda. E a barata vai ter que comer muita planta para conseguir preencher a barrinha dela toda. Então, esse foi o nosso resuminho de hoje, o nosso último tema de hoje. Copiem esse resuminho no caderno para vocês poderem consultar, ficar disponível sempre à mão de vocês, tá bom? Respondam a atividade avaliativa com atenção, façam com calma. O tema é cadeia e teia alimentar, então vocês precisam saber basicamente o que está aqui para conseguir responder, tá bom? Façam com calma, entrem quando vocês forem fazer, porque só pode entrar na avaliação, só pode abrir a avaliação uma vez. Então, cuidado quando abrir, porque assim que abrir já tem que responder. O tempo para responder é livre, vocês podem tomar quanto tempo vocês quiserem. Mas depois que abriu, não pode mais fechar, tá bom? Beijinho, até a próxima!